Gente, eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor falou muito ao meu coração. Confesso que eu tinha compartilhado uma outra palavra com o Aldair, mas eu fiquei esse final de semana orando mesmo. O que o Senhor queria que eu trouxesse a vocês, o que o Senhor queria que eu compartilhasse com a comunidade. E eu fui levado a fazer uma reflexão com vocês acerca de um episódio muito simples, muito comum, mas com muitas camadas profundas de verdade sobre Deus, que é sobre a cura da sogra de Simão. Só que nós vamos fazer isso. Tá dando para ver direito essa imagem, gente? Tá? Porque daqui não dá muito para ver. E nós vamos fazer isso, gente. Depois vamos fazer a leitura do Evangelho, mas antes nós vamos passar por uma leitura do que a gente chama de ícone. E antes de você assustar, achar cara com padre falando de ícone, eu vou embora dessa igreja, que eu estou em algum lugar que não é igreja evangélica. Não é isso, meus irmãos, calma. Os ícones, que vêm da tradição muito antiga, oriental, utilizado pelos cristãos, os irmãos ortodoxos, é uma forma também de oração. Se você puder passar aí a próxima, que a gente já vai conversando aqui. Isso. E esse ícone, chamado também de Pantocrator, é um dos ícones mais antigos registrados ao longo da história. Nós estamos falando lá de século VI. Então é muito antes de Roma, meus irmãos. É muito antes do Império Romano, do catolicismo romano se consolidar. Então isso é um tesouro da tradição cristã. Então, antes de você se assustar, você precisa entender primeiro que a nossa fé é muito maior do que aquilo que você pode imaginar e ver, tá? Então, há um universo gigantesco por aí. E a gente pode aprender com os nossos irmãos, ainda que seja distante da nossa cultura, ainda que isso não faça muito sentido para você, eu acredito que você pode aprender muito observando o que nós vamos observar aqui hoje. E o que nós vamos fazer é uma conexão com este ícone. Nós vamos fazer uma leitura desse ícone, porque como ele é uma oração, gente, então ninguém vai se prostrar diante do ícone. Inclusive, a ideia do ícone é funcionar como uma janela, ou seja, a verdade sobre o eterno que se acessa contemplando o ícone. O ícone desvela verdades sobre Deus, e ali eu consigo me concentrar, meditar, orar. Então é um recurso pedagógico, estético, imagético, para que você consiga acessar e receber mais de Deus. E é tão interessante, gente, porque o ícone, ele é pintado, inclusive na tradição vão dizer que um ícone não se pinta, ele se escreve, dentro de uma tradição, gente. Você não pode, eu quero agora pintar um ícone, vou pintar de qualquer jeito. Você pode fazer releituras de um ícone? Pode, mas não se faz de qualquer jeito. Inclusive, para ser considerado um ícone de verdade mesmo, dentro da tradição, são inúmeras coisas que precisam ser consideradas. Inclusive a tinta, você faz isso dentro de uma liturgia, de uma música sendo ouvida, de salmos sendo cantados, porque é um tipo de oração. Os ícones, eles são pintados em momentos de devoção, são carregados de espiritualidade profunda, gente. Então a pessoa que está ali trabalhando no ícone, pensa, é alguém que está vocacionado e dedicado, como um pastor fazendo um sermão, é um iconógrafo pintando este ícone. Pense nisso. Então isso aqui é um sermão pintado, gente, diante de nós. E eu sei que para uns ainda está fazendo sentido nenhum, mas nós vamos ver o que cada pedaço dessa imagem comunica para nós. Pode passar? Primeiro, gente, essa aqui é a das imagens mais antigas que você pode ver. Inclusive ela, você vai ver que tem uma cor um pouco desbotada. Depois você vai ver um pouco mais lá na frente, que
as retratações dos ícones do Pantocrato, ele tem uma cor muito própria, que é o fundo dourado, o manto azul, embaixo uma veste vermelha. Mas esse, como é um dos mais antigos, encontrado lá no mosteiro de Santa Catarina, no Egito, no Monte Sinai, ele está um pouco desbotado, tá? Mas vocês vão ver em outras que a gente vai ver um pouco mais para frente, essas cores que representam alguma coisa. Cada cor tem um significado e um sentido. Mas primeiro entender que nome estranho é esse, Pantocrator. Vem de um termo grego, pan é tudo, e kratos tem a ver com governo. Então aqui descreve o Senhor Todo-Poderoso, sustentador e governador de todas as coisas. É isso que o ícone representa. É o Deus Todo-Poderoso, aquele que sustenta o universo sobre a palma de suas mãos. É diante dele que nós estamos. E uma coisa interessante é que todos os ícones do Pantocrato eles vão ter algumas coisas em comuns. E uma delas são esses olhos grandes, meio que olhando nos olhos do espectador. Olhe nos olhos desse Pantocrato. Para um minuto e olhe. Você vai ver como se Cristo olhasse para você também. E essa é a ideia do ícone. Há um nariz alongado, uma face que é uma mistura de serenidade com seriedade, de humildade, mas um certo olhar de juízo. Não é à toa que nessa face, vocês vão ver isso melhor na próxima imagem, que não precisa passar agora, há duas representações. Há uma face mais divina, um olhar mais distante, e uma face mais humana, mais compadecida da dor do homem, um olhar mais compassivo. E você vai observar isso mesmo quando a gente replicar as duas faces, como é que muda a expressão. E isso tinha um porquê, para representar teologicamente a dupla natureza de Cristo, que era uma das teologias fundamentais da época, sobre a pessoa do Cristo, a divindade de Jesus, plenamente humano, mas plenamente Deus, como bem trabalhou aqui o pastor Pamplona, sobre a Trindade, explanando maravilhosamente bem. Então aqui também tem uma teologia trinitária sendo pintada, gente. Isso é maravilhoso. E do lado direito, você tem essa mão, que são esses dois dedos aqui, encostando no dedão, que é justamente a representação trinitária, e esses dois apontando a dupla natureza divina, e que isso representa a bênção, a mão direita que abençoa. Às vezes você vai ver algum ortodoxo ou irmão abençoando assim, é justamente por conta tem um significado. Trindade é a dupla natureza de Cristo. Então essas coisas não são à toa, são gestos carregados de sentido e significado. E do outro lado, geralmente carregam-se o livro, que é a Bíblia. Ou ela está fechada ou está aberta. Você vai ver em algumas imagens que ela está aberta, e geralmente é a passagem de algum evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enfim, você vai ter sempre algum evangelho sendo descrito dentro dela. E as vestes, como eu falei, você tem a túnica azul por cima, que representa, esse lado celeste de Cristo, esse lado divino, um pouco distante. E por baixo você tem uma roupa vermelha, representando também, um sinal de realeza, mas também de compaixão. Representava o sangue, o sacrifício de Jesus, a sua conexão com a humanidade. Vamos ver melhor? Passa aí. Olha o que eu acabei de dizer, gente. Olhem a face duplicada. Olha essa face daqui e a face de lá. Olhem isso. Você vai ver a face do meio, vamos chamar de a face da justiça de Deus. E justiça aqui é a virtude de dar ao outro aquilo que lhe é próprio, dar ao outro o que ele merece,
está relacionado à vontade de Deus. Você vê que é um olhar, tenta fixar nesse olhar. Não sei se você vai perceber isso. E você pode falar, pô, mó viagem do pastor, não percebendo nada disso. Mas, arte também é questão de treinar o olhar, gente. É igual quando você lê uma poesia, um poema. Você não entende nada na primeira vez. Na 10ª também não. Mas depois da 100ª, pode ser que você comece a entender. Mas é treino, gente. Aí o cara lê a poesia 5 vezes, não gosto de poesia não, é muito chato, não entendo nada. Persevere, meu irmão. Tem beleza ali, entende? Porque assim como você precisa de chaves de interpretação para se compreender alguns textos, você precisa de chaves interpretativas para acessar também as imagens. Então, esse olhar é um olhar mais distante. Você vê as sobrancelhas de Cristo mais arqueadas assim, com um olhar do tipo de juízo. E o olhar de lá, você percebe um olhar mais sereno, mais compassivo, mais próximo de nós. E essa boca de Jesus pequena, esse bigode que faz um caimento aqui, demonstra muito também o lugar de Deus na humanidade, esse lugar de humildade. Daquele que fala pouco, mas está disposto a ouvir. Aquele que veio como verdade de Deus. E tanto é que essa segunda face é conhecida como a face da misericórdia, que é o coração compadecido pela miséria alheia, que é dar ao outro mais do que ele merece. Justiça é dar aquilo que o outro realmente merece. Misericórdia é dar mais do que ele merece. Um amor maior em relação a alguém que é inferior. E, gente, queria compartilhar mais algumas coisas sobre o ícone. Está fazendo sentido para vocês? Não mente não, que está na igreja, irmão. Volta. Cadê o que tem Volta lá no primeiro que tem a imagem mais colorida. Isso. Aquele ICXC é Jesus Cristo, né? São as abreviações em grego da palavra Jesus Cristo. Você tem aquele trigrama ali, em volta da auréola de Jesus, que representa uma passagem em Êxodos, onde o Senhor Yahvé diz, eu sou o que sou, eu sou aquele que existe antes de todas as coisas. Então ali também tem uma teologia sendo comunicada. E toda vez, não só no Pantocrato, quando você vê auréolas em volta da cabeça, isso significa santidade. Tem um negócio muito interessante, não sei se você já observou. Na imagem da Santa Ceia, um quadro muito conhecido, você vai ver a auréola em todos os discípulos, exceto em Judas. E eu quero depois que você procure, você vai dar uma olhada. Então todas as vezes que você vê essa representação, tanto das cores, azul e vermelho, é justamente esse jogo daquilo que é espiritual com aquilo que é terreno, é o casamento dessas duas realidades. Isso era muito comum, era a tentativa de expressar por meio da pintura, o sagrado encontrando o terreno, fertilizando as coisas e a ordem criada. Então isso é o ícone, gente. Você vai ter, aqui já está com o livro aberto, tá vendo? Então você vai ter várias representações dessa imagem ao longo da história, tá? Então eu te incentivo às vezes a chegar em casa, escrever imagens do Pantocrato e ver outras imagens, para que você consiga olhar de novo e observar as coisas que eu falei, porque aqui foi uma leitura guiada. Observe isso, observe o olhar, e às vezes na sua casa de forma mais próxima, você pode também ser pastorear esteticamente o seu olhar, e você começar, caramba, que lindo, cara, e o pastor de vocês tem ícones lá no gabinete dele, agora com certeza você não vai passar despercebido, tem vários inclusive, observe, são lindos, então se permita ser pastoreado esteticamente também, amém? Eu queria ler o Evangelho de Marcos,
E o que isso tem a ver com Pantocrato, né? Nós vamos entender. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 31. Assim diz a palavra de Deus. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram então a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre então a deixou e ela começou a servi-los. Essas são as palavras do Senhor, meus irmãos. Demos graças a Deus. Eu achei que vocês iam, meus irmãos, mas tudo bem, uma outra vez que eu voltar aqui vocês vão acertar. Gente, esse texto, como eu falei, ele tem inúmeras camadas. Você pode ter escutado ele diversas vezes, ter passado despercebido algumas verdades que são ditas nesse texto. E algumas coisas interessantes que eu queria que você observasse. A primeira delas é que muitos milagres já tinham acontecido, inclusive no templo, antes do templo, já tinha rolado muita coisa. Mas Jesus resolve não curar ali. O episódio é que ao saírem da sinagoga, ao saírem do templo, eles vão à casa e logo são comunicados e que a sogra de Simão estava com febre. Então ele vai em direção à sogra de Simão para vê-la e então curá-la. E a primeira coisa que você precisa entender, e aí pode botar no último slide lá, que é o que vai nos guiar aqui hoje. Pode passar. Isso. Primeira coisa que eu queria que você anotasse, que nem sempre o milagre de Deus está onde a gente supõe que ele esteja. O Senhor realiza esse milagre dentro de uma casa, num lugar muito simples, e faz questão de que não se faça muito barulho. Inclusive, Jesus já estava sendo perseguido, já estava sendo ameaçado, já estava causando muito barulho. E para nós, inclusive, o milagre poderia ser até algo positivo, mas Jesus realiza ele num lugar, às vezes, improvável. E uma coisa que a gente, às vezes, não percebe na nossa trajetória, na nossa espiritualidade, na nossa caminhada, é justamente a mão desse Deus Todo-Poderoso, do Pantocrato, daquele que sustenta o universo, realizando milhares de diversos milagres nas nossas vidas, todos os dias. E às vezes a gente fica esperando que os grandes milagres aconteçam nas sinagogas, em momentos que a gente considera espirituais, e a gente é incapaz de celebrar os pequenos milagres da vida comum. Como bem diz um cantor que eu gosto, chamado Silvestre Kuma, é um poeta cristão, ele diz que nós somos como uma ilha plantada no mar de milagres, debaixo de um céu de graças. Ou seja, nós estamos cercados, envoltos de milhares de pequenos milagres. O que nos falta são olhos para ver e entender que o fato de você acordar, levantar cedo, é milagre do Senhor. Porque se Ele é o dono da vida, o sustentador de toda a realidade, como bem vimos diante dessa imagem do Pantocrato, Ele lhe sustenta. Você deveria acordar de manhã, em vez de murmurar, Senhor, obrigado pelo dom da vida. Obrigado por esse milagre de me levantar mais um dia. Obrigado pelo milagre do pão na minha mesa. Ou você parou de considerar um milagre ter comida na mesa? Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Obrigado pelo sustento, pela providência. São diversos milagres, meus irmãos. E aqui foi algo tão simples. Às vezes a gente tem dificuldade de celebrar alguns pequenos milagres, como por exemplo a cura de uma febre, não é isso?
E a febre pode ser curada, inclusive, através de oração, de imposição, ou de um Tilenol. Porque a gente também não amplia a nossa noção, né, de milagre. Porque presta atenção, gente. O Senhor nos capacita com diversas riquezas e dons, correto? A tua profissão passa a estar a serviço de Deus, sendo cristão. Então você é instrumento de Deus para abençoar outras pessoas com a tua profissão, ok? Então se você é um médico, se você é um cientista, você descobre coisas que vão aliviar a dor do outro. Por que você não considera isso um milagre? A gente não consegue enxergar isso na perspectiva divina, de uma vida diante da face de Deus. Então você deveria às vezes tomar uns remédios dando glória a Deus, irmão. Eu dou meus remedinhos, balanço, jogo para dentro, glória a Jesus, permanecer bem e são, que bom. Faça isso também, irmão. Aprenda a celebrar os diversos, inúmeros milagres que se encontram no chão da vida. A segunda coisa interessante desse texto, fala que, então ele se aproximou dela. E o segundo ponto é que não há cura sem que estejamos próximos de Cristo. Pedro, mas Cristo pode curar de longe? Óbvio que pode, gente. Como pode um monte de coisa. Ele não é o Todo-Poderoso? Mas há um tipo de comportamento que se repete na trajetória de Jesus e que deve dizer algo para nós. E aqui Cristo se aproxima dela, que está doente, enferma, e no toque de Jesus, ao estender as suas mãos, ela é imediatamente curada. Muitas vezes nós desejamos a cura, mas não desejamos o Cristo da cura. Nós desejamos o benefício de estar com Cristo, mas não desejamos o Cristo em si. Deixa eu te dizer uma coisa. A cura não pode ser o fim em si mesmo. Ela precisa ser um trampolim para que você acesse ainda mais as verdades de Deus. Não há transformação longe daquele que pode nos transformar, meu irmão. Não há. É uma mensagem simples, verdadeira, mas às vezes distante do nosso dia a dia. Sabe por quê? Vir ao culto não lhe faz próximo de Cristo. Ouça isso. Vir ao culto não lhe garante estar próximo de Cristo. É muito pouco. Se você não desenvolve uma vida de comunhão intensa, porque é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer uma união íntima conosco. Ele quer se tornar um contigo. Lembra da palavra do pastor, quem estava aqui de manhã? Uma união mística com a nossa alma. E não se faz isso se não for por meio de relacionamento. Sabe aquela pessoa que você fala assim, poxa, eu amo tanto fulano, só tem uns 10 anos que eu não vejo. Deixa eu dizer uma coisa, você gostaria de amá-lo, você não ama. Nossa, pastor, forte, mas claro que é. Você não fala, não liga, não tem mais notícia, você tem uma memória afetiva de um tempo que você amou. Você não tem mais comunhão. Vamos ser honesto. A gente nutre um tempo muito bom que nós éramos amigos. Esses 10 anos você não sabe nem o que aconteceu da vida do cara. Nós precisamos não ter um relacionamento assim com Cristo. Ah, aquele tempo que eu vivi na minha trajetória, na minha caminhada, as inúmeras experiências. Hoje eu estou em outra. Não caia nessa, meu irmão. Isso é orgulho, isso é vaidade. Nós temos que ter a consciência de que o Evangelho, a palavra do Senhor, ela precisa ser apropriada por nós todos os dias, até o fim de nossas vidas. Sabe essa coisa assim? Nossa, fulano precisava ouvir isso. Não fale isso nunca mais, fala, eu preciso ouvir isso. Às vezes eu não estou querendo dar atenção suficiente para entender o que o Senhor quer falar comigo. E estou jogando para o outro. Mas quem precisa ouvir é você. Absolutamente toda palavra que sai daqui é para que você
pense e repense a sua trajetória, não o outro. O quanto da tua vida, meus irmãos, tem sido uma vida de comunhão intensa com Cristo, desenvolvida diariamente, numa vida de gratidão, de adoração, de devoção. Você tem vivido como o quê? Como um pagão ou como um filho amado de Deus? Ou no primeiro desajuste do seu dia, você já murmura, já xinga, já desacredita que o Senhor, o Pantocrato, o sustentador de toda a realidade, está sustentando a tua vida também? Será que é no primeiro desajuste financeiro você acha, meu Deus, o Senhor me abandonou? Será que é na primeira doença que acomete alguém da sua família, ou até mesmo você questiona, onde está Deus? O Senhor é o Senhor de toda a realidade, sustentador de tudo e de todos, e aquele que continua cuidando de você. Essa é uma verdade bíblica para nós, meus irmãos. Não viva como um pagão, nutra no seu coração a certeza de ser amado, cuidado e pastoreado por esse Cristo. Cultive isso no seu dia. Não se cultiva isso sem uma vida diária de oração, de silêncio. Lembra que falamos das disciplinas espirituais? Que são calhas divinas que ajudam a fazer essa queda d'água grandiosa chamada Deus chegar até as nossas bocas para que bebamos e sejamos santificados. Quem estava aqui na conferência? Sem entender. Eu dei um exemplo. Já tentou matar a sede debaixo de uma cachoeira grande? Mas pega a cachoeira grande. Se não tentou, faça. Continuar incentivando você a fazer. Vai para debaixo dela, abre a boca. Assim, e depois me conta se você conseguiu matar a sede. Vai com muita sede e abre bem a boca. Você provavelmente não vai matar a sede, vai tomar um caldo, né? Espero que seja só um caldo. E o que você precisa fazer? Se afasta daquela queda, vai num lugar mais calmo e bebe água. E geralmente se faz o quê, né? Calhas, para desviar essa água forte até um lugar onde essa água possa vir com um pouco mais de calma e irrigar lugares, vilas e tudo mais. As disciplinas espirituais são como isso. São calhas, estruturas humanas, cooperando com o fluxo divino, para que eu e você sejamos mudados e abençoados. A disciplina espiritual não nos salva e não nos muda, mas ela nos coloca no único e possível lugar, que sejamos abençoados e mudados. Então você não terá uma vida de comunhão sem proximidade do Cristo. E não terá uma vida de milagres, e milagres aqui é o fato de você passar a não ser quem você é hoje, e ser uma pessoa melhor amanhã. Isso é um milagre. Então você deve desejar viver uma vida de constante milagre, próximo do Cristo. O milagre constante da santificação. Você deseja isso, meu irmão? Então deseje estar perto de Cristo. Persevere na igreja, na palavra, na comunhão do pão, na comunhão dos santos. Faça dessa casa um lugar de adoração. Persevere nas disciplinas espirituais. Errou, não deu certo? Não desanime. Não desanime. Não desanime. Porque esse é o propósito de Deus para nós. O terceiro e último ponto é que o Senhor não nos cura somente da doença, mas nos recompõe para o serviço. Olha o que o texto diz. A febre a deixou e logo ela começou a servi-los. A cura tem um propósito, meu irmão. E o propósito é te reabilitar para as boas obras pelas quais o Senhor te preparou desde sempre. O Senhor quer te curar para que você sirva a Ele servindo a todos. Ele quer te curar para que você ame a Ele amando a todos. Ele quer te curar para que você possa ser um discípulo amado, refletindo a partir das suas ações quem Ele é. O toque de Cristo, a mão abençoada que abençoa e sustenta a humanidade, ou seja, a cura, não é o fim, mas o meio.
A mesma mão que nos cura da doença é a que nos sustenta para o serviço. E essa palavrinha no original, estendeu a mão, aproximou, estendeu a mão e levantou-a, é justamente o mesmo verbo que é utilizado na palavrinha grega do pantocrato, kratos, de sustentador, governador, é aquele que não só nos cura, mas nos sustenta para o serviço. A mão do Senhor é aquele que nos sustenta na boa obra. O Senhor não te chamou para ser um discípulo em que Ele não estaria com você até o fim. Você precisa ter convicção de que ao ressuscitar, Ele falou assim: eu estou indo, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Espírito, e estarei convosco até os últimos dias, e farei de vocês testemunhas vivas do meu amor, através do meu Espírito. As nossas forças aumentam na proporção de nossas necessidades, meus irmãos. A cura do Senhor nos torna mais fortes na jornada, para seguirmos o nosso chamado como discípulos de Jesus. Esse é o propósito do toque de Cristo em nós. Sermos curados para o bom serviço, para o bom testemunho, para a vida boa, perfeita e agradável do Senhor. Essa é a verdade de Deus para nós. Portanto, meus irmãos, queria resumir, puder passar o próximo. Se você não gravou nada, grave isso. O Senhor, o Todo-Poderoso, é aquele preocupado com as questões mais simples de nossa vida, assim como uma febre. O Senhor se preocupa e se compadece das suas dores e sofrimentos. Então toda vez que você pensar assim, cara, isso é muito bobo, eu não vou orar ao Senhor, ore, porque o Senhor se preocupa. O Senhor é um Deus de misericórdia, compassivo. Ele se fez carne justamente para que você pudesse ser santificado, tornar-se santo novamente. E Ele sabe, Ele conhece as suas dores, Ele conhece pelo nome, Ele conhece as suas dúvidas, os seus questionamentos. Uma coisa que a gente sempre diz no momento de perdão lá na igreja, de confissão, você não pede perdão para que o Senhor saiba o que você fez de errado, porque Ele já sabe, Ele te conhece. É para que você se conheça melhor, para que você faça uma curadoria melhor da tua alma, e consiga entender melhor os teus limites, os teus medos, as tuas reais angústias e dilemas. O Senhor se preocupa sim, meus irmãos, com as coisas pequenas da vida. Poxa, será que eu vou orar isso ao Senhor? Ore. Ele é um pai preocupado, Ele é um pai atento. As mãos do Senhor não estão retidas, os ouvidos não estão tapados. Ele não é como os deuses pagãos, que depois de uma grande orgia, estão dormindo, porque chaparam o coco e não conseguem ouvir o clamor dos seus súditos, como Baco. Nosso Senhor não dorme, o nosso Senhor está atento, o nosso Senhor está em nosso favor, porque Ele cuida daqueles que são seus. Isso deveria te dar ainda mais vontade de buscá-lo, vontade de ser mais íntimo. Cristo é aquele que mantém a sua mão estendida aos seus, abençoa todos os que o buscam. A mão que sustenta o universo, sustenta você. Cristo não te cura para que você simplesmente pare de sofrer. Não é esse o propósito. Ele te cura para que você o sirva servindo a todos. Como eu disse, não é a promessa do Evangelho que você não sofra, mas é que você sofra com sentido e com propósito. Você entenda que o sofrimento é uma moldura que evidencia de forma ainda melhor a obra-prima que o Senhor está pintando, que é a tua história. As molduras servem para isso. A moldura não é o principal de uma obra.
ela serve para evidenciar, tornar mais atraente, bela e perceptível a obra em si, que é a nossa história, que é a nossa trajetória. O Senhor nos cura, meus irmãos, para que você continue sendo instrumento do seu amor. E eu quero orar por você. Amém? Fique em pé, em nome de Jesus. Eu não sei o quanto desse texto fez sentido para você. Eu não sei se você é alguém que precisa se aproximar de Cristo novamente. Às vezes você está vindo na igreja há muito tempo, tem uma trajetória grande, mas já não era mais alguém íntimo do Senhor, alguém vivendo em comunhão plena, intensa com Cristo, desenvolvendo sim uma relação de paternidade e amizade. Pode ser que você é esse que se aproxima do Cristo só na expectativa do que Ele pode te dar. Hoje o Senhor quer nos curar, hoje o Senhor quer te curar. Às vezes você é esse que diz que o Senhor é o Todo-Poderoso, mas na primeira dificuldade esquece que Ele é que sustenta a tua vida, como sustenta todo o universo. O Senhor quer te curar disso hoje, para que você tenha convicção de que o Senhor não lhe abandonou, apesar dos pesares. O Senhor não esqueceu de nós, o Senhor não esquece dos seus, o Senhor não nos abandona. O Senhor é Deus conosco, Emanuel, Deus presente, aquele que nos sustenta e que estaria conosco até o fim. Feche teus olhos. Senhor,